O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, verso 31 em diante. Um texto bastante conhecido, um texto bastante especial para as nossas vidas. Interessante que eu fico imaginando como o apóstolo Paulo escreveu estas palavras neste exato momento. Tudo que nós ouvimos pela manhã, desde o momento em que foi aberto este culto de adoração a Deus, e situações que a gente passa em nossa vida. E ele, nesse momento, ele diz algo tão especial, tão fabuloso, tão forte, e que eu quero que você tome para si, de forma verdadeira. Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus é bom. Deus é bom. Eu tenho imaginado que nessas manhãs que nós estamos tratando alguns assuntos tão diários da nossa vida, nós precisamos prestar atenção literalmente no que a palavra de Deus nos diz. Se nós estivéssemos aqui todos os dias e apenas fizéssemos a leitura dela, já seríamos abençoados, já seríamos tratados. E quando nós olhamos para Paulo falando a respeito desse texto, e eu quero correlacioná-lo àquilo que nós vamos falar esta manhã, que é sobre rejeição, eu fico imaginando que Deus, Ele é realmente um Deus que nos ama, de uma maneira única, de uma maneira especial, e que você não pode esquecer disso. Saiba que a partir do momento em que você sair por aquela porta, Deus está lhe acompanhando todos os segundos da sua vida. E que Ele não tem interesse nenhum em desampará-lo. Ao contrário, acompanhá-lo. Quando nós falamos sobre rejeição, as pessoas, elas já pensam sobre uma questão até física, de você ser rejeitado fisicamente também, vamos tratar isso. Ser rejeitado por pessoas que nós amamos, e somos rejeitados por palavras. A rejeição, na verdade, ela leva você a um cativeiro, traz você a uma prisão que você pode carregar a vida inteira, se você não entender que realmente Deus é na sua vida o seu Pai, e que porque Ele é seu Pai, e porque Ele te amou, e que Ele nunca te deixou sozinho, e nunca te deixará, não há motivos para nós sermos rejeitados. Mas mesmo assim, Deus nos dá a condição de nós estudarmos e entendermos o que é a rejeição. Primeira coisa que eu fico imaginando é que rejeição é uma mentira sobre nós. É uma mentira sobre mim e você. É uma mentira que pode ser feita, falada, dita, proferida por pais,
por irmãos, por filhos, por amigos, por pessoas que estão ao nosso redor. Porque na verdade a rejeição é o quê? Um sentimento que nós temos e que nos sentimos assim por aquilo que nós encontramos ao nosso redor de vida, pelas pessoas. E aí eu digo novamente, Deus nunca te rejeitou, ao contrário, sempre te aceitou. Mesmo você tendo as dificuldades pecaminosas da vida, que te atrapalham e te afastam de Deus. E te afastam de uma maneira que faz com que você não perceba. E quando você não percebe é o pior. Porque quando você não percebe, você vai se afastando e se sentindo rejeitado da situação da sua vida. Então eu quero tratar 3 grandes situações com vocês, que é a natureza da rejeição, as características que uma pessoa sofre quando ela se sente rejeitada e principalmente as razões de se sentir rejeitado. E aí, à luz da palavra, como sair da rejeição. Quando eu paro para pensar sobre a natureza dessa rejeição, ela cria em nós sentimentos de sermos excluídos, de nós sermos indesejados pelas pessoas. Quem já se sentiu aqui excluído de alguma situação? Quem já se sentiu aqui o peixe fora da água? Eu já me senti. Eu falo recentemente que eu me senti um peixe fora d'água aqui. Os primeiros cultos aqui não foi fácil para mim. Não é? Eu sempre muito acostumado a uma igreja que é aquela relação de se abraçar, se beijar, se amar e estar junto, né? Misturado. Eu lembro o dia que eu falei, olha, quem quer uma visita do pastor na sua casa? E todos, sem exceção, não levantaram a mão. Pastor Jefferson, aquele dia eu falei, Senhor, aonde eu me meti? Eu me senti rejeitado, excluído, totalmente peixe fora d'água. Aí eu fiz o contrário, né? Falei assim, quem quer ir na minha casa? Todos sem exceção não levantaram a mão. Eu fico imaginando como é difícil nós entrarmos num local onde nós somos excluídos. E às vezes somos excluídos por nada, sem sermos conhecidos, sem saber quem nós somos. Eu sempre tive muito esse problema, porque todo lugar que eu fui, eu preguei, eu acho que eu já devo ter pregado em milhares de igrejas, já até perdi a conta dos lugares que eu já fui. E muitas vezes a pessoa olha para você e cria um estereotipo da sua pessoa. Essa pessoa, ela é meio... quando é que diz que a pessoa é nariz empinado? Eu sempre esqueço essa palavra. Arrogante, né? Sempre acharam eu meio arrogante. Eu não sei porquê, mas eu sempre tive essa questão, um problema. Eu não sei se era eu que me sentia tal e tal chegava, porque quando eu chegava em lugares que eu não conhecia ninguém, eu era convidado, eu entrava num casulo e ia cumprimentando as pessoas, mas vou chegar num lugar, não conheço ninguém, vou ficar conversando com a pessoa. Eu sempre fui assim, não sei você como você é, mas eu sou assim. Às vezes eu não consigo me expandir e falar, e acaba fazendo com que a gente se sinta excluído e rejeitado naquela situação. Outra situação que eu vejo é que a rejeição, ela faz com que você tenha uma baixa estima. Por causa dessas situações, você, quando se sente rejeitado, você olha para a situação da sua vida e para outras pessoas como uma pessoa inferior. Eu quero dizer para você que você não é inferior a nada e a ninguém, diferentemente do que as pessoas imaginam. Somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, temos algo diferente. Somos estabelecidos
dentro daquilo que Deus tem preparado para nós na vida eterna. Olha que lindo. E por que então nos sentimos desta maneira? Outra coisa que eu vejo é que a rejeição ela pode se tornar uma síndrome dentro da nossa vida. Uma síndrome da gente não saber lidar com a situação. É o que eu acabei de falar, acabei de dar um exemplo. A gente acaba entrando num casulo e a gente não consegue expandir. As pessoas rejeitadas hoje, elas são pessoas que não conseguem nem encontrar mercado de trabalho. Os RHs da vida, com seus profissionais, quando elas pegam pessoas que são rejeitadas ou se sintam rejeitadas, elas não são contratadas. Não são. Por quê? Porque sabe que aquela pessoa não vai produzir o que é importante para a empresa. É uma síndrome. Se torna até uma doença mental, mas é uma doença. Prende a pessoa. E aí, olha só o que a psicologia diz sobre as características de pessoas que sofrem rejeição. E não são poucas. Primeira, tem um espírito crítico em relação a si mesmo e a outros. Pessoa com baixa estima, muitas vezes tentam levar outras pessoas para baixo. Pessoa que se sente rejeitada, ela tem um senso crítico complicado para ela e para as pessoas que estão ao redor. É ruim ficar do lado de pessoa que se sente rejeitada, não é não? É triste. Eu não gosto, mas tem que estar. Meu papel como cristão é ajudar essa pessoa a não se sentir rejeitada e dar Cristo a ela. E mostrar a ela que ela nunca será rejeitada quando ela estiver em Cristo. Amém. Outra característica é que uma pessoa rejeitada, ela tem dificuldade de ter relacionamentos amorosos. E amorosos, quando digo, não é no sentido eros somente da palavra, mas no sentido filéu, no sentido de relação mesmo, de amor de pai para filho, de filho para com pai, mãe, de relação de eros, de amor entre homem e mulher. Todos acreditam que aqui a relação tem que ser entre homem e mulher, amém? Amém. Amém. É bom relatar isso, né? Porque já tem umas igrejas ali que estão falando que pode. Tem dificuldade de amar. A pessoa que se sente rejeitada, ela não consegue amar, ela não consegue ter bons relacionamentos. É sempre uma pessoa afastada de si mesma e do mundo em que ela vive. Tem sentimentos de inferioridade, acabei de falar sobre isso, se sente inferior a outras pessoas. É preocupada excessivamente com a aparência. Por quê? Porque a pessoa que se sente rejeitada tenta se incluir usando uma boa aparência. Outro dia eu prestei atenção num detalhe do Natan, meu filho. Não sei se vocês prestam atenção, às vezes, nos meus filhos. Filho de pastor é sempre um pouco complicado, porque ele é chamativo. Se ele fizer coisa errada, é filho do pastor. Filho de professor também, né, Anjo? É complicado. Ele já carrega uma coisa que vai aprendendo isso. Então ele vai crescer e vai ter essa situação. Mas eu tenho uma atenção dobrada. E aí outro dia eu estava conversando, por que você cortou o cabelo desse jeito aí? Que às vezes a gente olha, né? Eu não sei se eu sou muito antiquado, mas eu às vezes não consigo entender certos cortes de cabelo. Porque eu vi esse corte de cabelo lá no colégio. Por quê? Porque ele quer se sentir aceito. Ele quer se sentir como mais um daqueles que estão ali. Hoje é muito disso, não é? Pela manhã, eu todo dia acordo bem cedo e leio o meu jornal. Já disse isso para vocês aqui. E eu estava lendo sobre uma reportagem que saiu no Estadão sobre as crianças que estão entrando em jogos
e que se é isso aí. Por que elas entram em jogos assim? São jogos online em que outros, olha, eu já fiz, você não vai fazer? Aí, bobinho para se sentir aceito, vai lá e se enforca. Um morreu, é um desafio. E é simples fato de manter a aparência de que faz parte daquilo. A pessoa foi rejeitada um dia. Essa semana Morreu uma criança de 16 anos. Terrível isso. Aí eu me lembro uma vez que eu, solteiro, nós fomos para Fortaleza, eu, sócio da empresa, e a gente foi naquele Beach Park. Alguém conhece esse parque? Conhece, Vitória? Foi lá? Você desceu no Insano? Roberto, você desceu no Insano? Eu e meu amigo fomos. Você desceu? A alma fica lá em cima. Não, eu solteiro, novinho. A minha intenção não era descer no Insano, era as meninas. E aí nós conhecemos umas moças lá. E as moças já tinham ido umas 3 vezes. Para eu me sentir aceito com elas, eu subi as escadas do Insano. E quando você vai subindo as escadas, que são 40 metros de altura, você vai subindo e tem uma voz falando, este é o maior, não sei o que lá. E no fundo, a batida de um coração. Cada vez que você vai subindo, o tum-tum vai aumentando. E aí você põe a mão no coração e o tum-tum também está no seu coração. Da mesma medida que você vai subindo. Chegando lá em cima, estava eu e meu amigo, a gente conversando com elas. Que legal, quando eu olho, queda livre. Eu falei, eu não preciso me sentir aceito por elas. Não quero saber nada com elas. Se elas quiserem, elas me aceitam como eu sou, medroso mesmo. E eu simplesmente desci de escada. Não desci naquele negócio. Até fui nos outros 2 lá, o sarcófago, o outro e tal. Mas no Insano não tem essa insanidade mental. Ainda mais o cara do sarcófago tinha me dito um pouco antes que ele abre de uma hora a outra hora, porque tem uns ventos marítimos que podem tirar o corpo do insano. É aí que eu não... já subi com aquilo na cabeça, não vou não. Às vezes a gente quer se sentir aceito numa situação, se sentir aceito por causa daquilo que nós vivemos ao nosso redor. Amado, você já é aceito por Deus, nunca se esqueça disso. E quando nós somos aceitos por Deus, vivemos o reino de Deus, que nos produz muito mais coisas importantes e princípios que fazem valer a pena da nossa vida, do que propriamente a gente querer ser aceito pela aparência desse mundo. Sabe, o Marcelo passou ali por mim, falou, nossa, você está todo moderno. Eu falei, só porque eu estou de rosa. Eu pensava que o Davi ia vir de rosa, vim propositalmente, porque é outubro rosa. Eu vim propositalmente, achei essa camisa, eu falei assim, vou vir para provocar o Davi. E ele não veio. É brincadeira. E ele me chamou todo de moderninho. Vou dizer uma coisa para você. Eu antes era muito preocupado com essa questão da roupa. Antes eu como pastor, eu vim de uma igreja que pseudo-tradicional, que tinha que pregar de camisa, de calça social. O começo do meu ministério era terno, da gravata, como se tivesse a virtude no terno e na gravata. Aí, se fosse o caso, comprava um Armani. Eu deixava ele aqui, vocês olhariam para ele e falavam, nossa, terno. Eu tirei isso da minha vida. Com os anos, com o passar dos anos, eu fui aprendendo que o mundo joga sobre você, né? Que nem a propaganda diz, a imagem é tudo. A imagem não é nada. Porque se a imagem fosse tudo, nós veríamos aí as imagens que são adoradas,
resolvendo as situações da nossa vida. Quem resolve a nossa situação é Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. As pessoas que são rejeitadas, elas vivem em estado de ira flutuante. Porque quando ela está rejeitada, ela se torna uma pessoa irada. Ela briga por causa daquilo, que é uma bobagem. São excessivamente sensíveis. Qualquer coisa que você fala, ela já se dói, já se sente, ai, por quê? Por que você está falando isso? Eu tive problema com isso com o Natan. O Natan se sentia muito gordo. Um pouco de culpa nossa, porque a gente ficava falando para ele que ele precisava emagrecer por causa do futebol, porque ele gosta tanto de futebol. Eu falava, se você não emagrecer, você não vai jogar futebol. E não joga mesmo, hoje não joga, não adianta. Né? Qual jogador de futebol você conhece que é gordo e que é bom? Eu só conheci um, que foi o Ronaldo, por isso que o apelido dele era Fenômeno. O resto é resto, não joga. Mas muito culpa nossa. Então, durante um período, quando a gente falava alguma coisa relacionada a isso, nossa, o menino entrava no estresse. A gente tem que tomar cuidado com certas coisas da nossa vida. Outra situação é que a pessoa que é rejeitada, ela cai em depressão. Pode cair em depressão. Amados, eu fico imaginando que a depressão, como dizem alguns psicólogos, é a maior doença da humanidade na atualidade. E é mesmo, né? Porque uma pessoa depressiva, ela perde a vontade de viver. A grande verdade é essa. Ela vai procrastinando as coisas da vida, vai perdendo. E um dos pontos da depressão é se sentir rejeitado. Volto a dizer, você é filho de Deus. E por ser filho de Deus, você tem um Deus que te ama. Então você não precisa cair em depressão. Viva a alegria e tenha sempre os olhos fitados no Deus que te ama. Que assim você não fique em baixa estima e você não cai nessas coisas ruins e tristes. As pessoas que são rejeitadas, elas têm um foco materialista. Elas usam material, compram para ver se sentem melhor. Compram para ver se sentem aceitas. Ah, tenho carro, tenho casa, tenho roupa, tenho o melhor alimento, tenho o melhor relógio, e por aí vai. A pessoa rejeitada, ela vai por essa vertente. E adotam práticas erradas. Quando a pessoa se sente rejeitada, ela faz qualquer coisa para se sentir aceita. Isso é ruim. Bom, isso são algumas características que a gente vê de pessoas rejeitadas. E aí, as razões que levam a pessoa a ter essa característica: primeiro, defeitos físicos. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado, presta atenção. Nós só vamos ser perfeitos fisicamente na eternidade. Já nascemos morrendo. A Bíblia diz que quando nós passarmos a eternidade, nossos corpos serão o quê? Transformados. Eu acredito que os nossos corpos serão perfeitos. O que você é hoje não é perfeição. Não é. Simplesmente você não é perfeito. O pecado te arruinou. O pecado destruiu você. A comida que você come arrebenta você. Não é? O estereotipo que o mundo fala, ser magro, ser gordo, foi nós que inventamos isso, meu amado. Né? Lógico que tem a gordura que é nociva, mas ser magro totalmente também não é ser sinônimo de saúde perfeita. Ao contrário, tem muito magro aí que tem muito mais problema do que uma pessoa que é mais fortinha, que tem um pouco mais de peso. Então as pessoas se sentem rejeitadas, às vezes pelo fato de ter algum tipo de defeito físico.
Agora eu fico imaginando, nós estamos aqui hoje e nós praticamente somos pessoas próximos da perfeição, porque nós somos pessoas que temos braços, pernas, nós enxergamos, nós ouvimos, nós falamos, não é? Nós andamos. Ah, pastor, mas eu ainda ando mancando. Eu também. Ué, a gente anda mancando na vida. A nossa concepção física é formada por nós mesmos. Então quando você olha no seu espelho e você fala assim, não estou bonito, não estou bonita, é porque você quer achar que você não está bonito e não está bonita. Porque eu quero te lembrar de algo. Nós, quando estamos em Cristo Jesus, nós transmitimos a glória de Deus e refletimos sim a imagem e semelhança de um Pai que nos ama. Então olha para o espelho de manhã, mesmo você arrebentado, quando você acorda. Eu fico imaginando algumas pessoas que têm certos tipos de cabeleira, quando acorda de manhã, como fica, não é? O meu cabelo é engraçado, eu só faço assim e já tá beleza, graças a Deus. E fica aquele cabelão, e aí eu fico imaginando assim, puxa, a imagem e semelhança de Deus é cabeluda, é careca, é cabelo branco. Isso é a imagem e semelhança de Deus. Então quando você olhar para o espelho, pense o seguinte: você pode achar que tem defeito físico. Não tem não, meu amado. Você está sendo preparado para viver a eternidade em corpo transformado e glorificado. Quer dizer o seguinte, que a glória de Deus será transmitida através do seu corpo. Então a sua preparação é bem diferente. Nunca se sinta rejeitado porque você acha que é feio. Amado, se a gente achar isso, nós vamos ser feios pro resto da vida, não é? E beleza é outra concepção humana. É outra concepção humana. Amados, eu não sei você, eu não acho nada bonito aquelas mulheres pau de vara curta lá, como é que diz? Que são aquelas modelos que ficam andando com a roupa para lá. Aliás, aquelas roupas, onde a gente vê aquelas roupas sendo vestidas nas mulheres? Fala para mim. Aí você vê lá Gucci, você vê lá não sei quem, vê lá, eu fico olhando aquilo lá, mas que o ser humano é um bicho besta mesmo, né? Porque faz aquela roupa para quem usar? Modelo. Só aqueles modelos. E fazem com que os modelos tenham que até viver a anorexia ao ponto de não comer para poder entrar naquela roupa. Ah, amados, eu sou feliz da vida do jeito que eu sou. Barrigudinho, baixinho, estou feliz da vida. Eu consigo fazer ainda as coisas que eu mais gosto, correr, andar de bicicleta. Faça as coisas que você goste, sempre dentro de um limite importante para você, mas que você se sinta bem, que você não é defeituoso. Deus está preparando você para viver a eternidade num corpo transformado e glorificado. Então o que você conhece hoje vai ser transformado em algo bom. Outra coisa é que traz razões para isso, é um passado emocional. Eu me lembro claramente, quando eu fui para Carapicuíba, eu fui pastor 5 anos lá. Primeiro dia que eu sentei com o pastor-chefe lá da região, eu contei minha história. Olha, eu era da igreja da Vila Formosa, me converti lá, me batizei lá, depois eu fiz o seminário, o pastor saiu de lá, o senhor me convidou para vir para cá, quero contar toda a minha história de vida para o senhor até aqui. E eu contei para ele. Amados, no último ano da minha vida, a gente tinha assumido uma igreja que ele tinha me mandado para lá, e eu achava que ele achava que eu ia tomar a igreja dele. Tem muito disso ainda, vocês não conhecem esse tipo de igreja, mas tem muito disso nas igrejas grandes. Porque eu comecei a igreja, era na Coab, primeiro culto que eu fiz lá tinham 5 pessoas, em 6 meses a igreja estava com quase 400 pessoas. É mais fácil pregar num lugar mais simples, amados. As pessoas parece que necessitam mais e dão mais valor às coisas de Deus do que num bairro igual ao nosso. A verdade é essa, porque num bairro igual ao nosso, são pessoas que têm um pouco mais de material, e aí perdem um pouco a noção do que é ser dependente de Deus e precisar de Deus. Como tem,
Não quer nem agradecer o que tem, às vezes. E lá aconteceu isso. E aí ele pregava toda a ceia. Os restos dos cultos eram somente eu, mas a ceia ia lá. E toda a ceia, invariavelmente, ele me chamava de galinha. Porque eu contei a história para ele de quem eu era. Dos problemas que eu tive. Que eu busquei meu conserto. Só que ele jogava isso na minha cara, na frente da igreja, para todo mundo ouvir. Ah, amados, eu me senti o pior dos seres humanos. Eu sei que foram 6 meses assim. No último mês, eu cheguei para ele, estou indo embora. Não aceito mais isso na minha vida. Eu larguei isso há anos atrás. E aí eu tenho que voltar a ser lembrado do meu pecado, do meu erro, da minha falha. Palavras. Lembrar do meu passado. Amado, o que você fez no seu passado, quando você aceitou Cristo, morreu ali. Passado é passado, passou. Ah, mas pastor, vem certas situações, porque eu sempre costumo dizer, e ensinar vocês, amados, o seguinte: a dor física, às vezes você não lembra dela, como ela é, mas a dor da alma você lembra. A dor da alma você lembra quando você é lembrado dela. Uma traição, uma palavra jogada quando você era mais novo, algo que te marcou, algo que te magoou, isso você lembra. Você sente na hora. Então eu cheguei para ele, falei assim, para a gente continuar amigo, para eu não ir para o inferno e amaldiçoar você, eu estou indo embora. Fui embora, irmãos. Aceitei o convite de um pastor de ser pastor aqui no Pari. Saí lá de Carapicuíba e vim para o Pari. Tive que mudar minha vida inteira, praticamente, porque eu trabalhava em Alphaville por causa da igreja. Foram meus últimos anos em Alphaville trabalhando. Amados, o passado não pode te condenar. O passado não pode ser fiel da balança na sua vida. Você já não errou? Já errou. Já pediu perdão? Amém. Já perdoou? Amém. Toca a sua vida. Não deixe com que certas situações voltem à tona, porque vai prejudicar você, vai fazer você se sentir uma pessoa rejeitada e rejeitar pessoas por causa disso. Isso é errado. O passado, ele não pode permear a sua vida. Diga à pessoa do seu lado: o passado já passou. Outra situação que eu vejo muito comum, que traz certas situações na nossa vida de serem rejeitadas, é a morte de alguém que nós amamos. Eu já vi muitas pessoas perderem casamentos porque um pai e uma mãe morreu e a pessoa falou assim: puxa, minha vida acabou. E aí acabou mesmo a vida dela. E aí não trata mais bem o marido, não trata mais bem a esposa, não trata mais bem os filhos. A vida se esvaiu por causa da morte de alguém. Amado, todo mundo vai morrer. Eu, você, todo mundo vai morrer. Você vai sentir, e tem que sentir. Se você não sentir, tem algo errado. Mas alguém que morre não pode fazer com que você se rejeite as pessoas. E aí fica aquela situação tão ridícula. Desculpa falar, para mim é ridículo. Quando morre alguém que você ama, você se debruça no caixão da pessoa, berra, grita, esperneia. Não adiantou nada, você não fez nada na vida, vai adiantar na hora que ela está ali, morta, arrebentada, ela não vai te ouvir. Não vai falar para você que te perdoa. Só Deus. Só Deus. E aí eu fico imaginando, né? Aquelas conversinhas bestas de velório. Ai, você tá tão bonitinho. E passa a mão. Não é assim? Estou errado? Quem fez bem às pessoas, amém. Eu não estou falando que não pode chorar, amados. Pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou falando aos extremos de pessoas que depois passam a se sentirem rejeitadas porque não fez a vida e quer fazer naquele último minuto ali, que nem está ali, já era. Outra coisa que eu vejo que muito tem acontecido hoje são os divórcios da nossa vida.
O divórcio, pura e simplesmente divórcio. Já prestaram atenção como ficou fácil divorciar hoje? Sim ou não? Ficou fácil. Ficou fácil divorciar. Eu não estou levando crítica a quem é divorciado. Amém? Só estou dizendo que o divórcio ficou fácil. Que o divórcio hoje é um dos males que mais mata a família. E para ajudar o governo brasileiro, facilitou ainda mais o divórcio. Você pode ir em qualquer cartório e falar assim, ou no cartório que você casou civilmente, eu quero divorciar. Senta lá, você pode estar casado 1 mês, 10 anos, 20 anos, o divórcio sai na hora. Antes, não sei se vocês se lembram, para se divorciar, você tinha que passar um período, se não me falha a memória, de 2 anos, né? E ainda passar na frente do juiz para falar com ele. Você quer mesmo? Fazendo você refletir. As famílias tinham certos princípios. E hoje, eu posso falar por mim mesmo. Quando meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 8 anos de idade, passei fome. Passamos fome na nossa casa. Amados, é terrível não ter o que comer. E uma criança que tinha algo, por exemplo, comum, um danoninho, uma bolachinha, chegar para a mãe e falar, eu quero uma bolacha. Não tinha nem bolacha. Nem bolacha de água e sal. Para tomar junto com a água, pelo menos. Que é gostoso água e sal, né? Tomar com a água, não é? Eu gosto. Eu era daqueles que molhava pão, bolacha no café com leite. É horrível, irmãos. Passar por isso é terrível. Tem os divórcios das nossas vidas, que é esse o principal, mas é o divórcio da briga de um irmão, da briga familiar. Outro dia eu estava pensando em mim mesmo. Meu pai se separou, veio a contrair um novo matrimônio. Eu tenho 2 irmãos mais novos, amados. E eu sempre fui muito próximo do meu pai. Quando ele teve o Pedro, eu que ia lá, às vezes, ficar com o Pedro para ele sair com a esposa dele. Minha mãe nem sabia disso. Se soubesse, me matava. E eu criei vínculos com esses irmãos mais novos. Porque eu gostava deles, eu amava eles como meus irmãos. Quando meu pai faleceu, simplesmente houve um afastamento enorme. Esses dias atrás eu fui levar o João para andar de bicicleta e parei num parque lá perto de casa, tem um outro parque perto de casa lá, estava tendo um treinamento de rugby. E o meu irmão mais novo estava no treinamento de rugby. Aí eu peguei o João, falei, tá vendo aquele indivíduo ali? É seu tio. E chamei ele, vem cá conhecer seu sobrinho. Ele não conhecia o sobrinho. 4 anos. Ridículo eu como pastor ter me afastado. Tá certo que a mãe deles não queria que eu estivesse próximo deles. Divórcios na nossa vida. Talvez pela fé, seja lá pelo que for. Nós não podemos ser assim, meu amado. Eu quero dizer algo para você. A rejeição, ela mata a gente. E a gente rejeita situações na nossa vida sem às vezes a gente perceber. Eu percebi isso. E aí eu fiquei ali com ele quase 1 hora conversando. Falei, e ele chama João. Eu não pus o nome do meu filho de João por causa dele. Eu nem lembrei dele quando eu pus João Pedro. Ele é João Paulo. E aí eu cheguei para ele, João, sou teu irmão, amigo. E eu queria que você estivesse mais perto de mim. Eu queria que você estivesse mais próximo de mim. Toma meu telefone. Se tiver uma situação que você tiver necessidade de conversar, fala comigo. Mas você vê que tem uma barreira. Você passa por alguma situação assim? Em nome de Jesus, eu espero que Deus te use. E que caia por terra todas essas barreiras. Que
você não se sinta e nem tenha rejeição. Porque família é por aí que começa o nosso verdadeiro ministério, ganhar eles para Jesus. Que você seja usado para ganhar a sua família para Cristo. Que você seja usado, não se sinta rejeitado e não tampouco rejeite estes, porque eles precisam do que você tem. Como é que nós podemos superar o sentimento de rejeição? Então, a primeira coisa que eu quero que você veja está em Romanos capítulo 8, versículo 16. Está muito maçante para vocês, amados? Está difícil hoje? Estou falando bastante, né? 8,16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Amados, aqueles que pertencem ao corpo de Cristo, que é a família de Deus, tem que entender que gera em nós um sentimento de pertencer. Você pertence a uma família. Meu pai na fé falava uma coisa que é uma grande verdade, amados. E olhe bem para mim, você, amado irmão, que às vezes falta na igreja por uma situação difícil da sua vida. Não falte mais. Sabe por quê? Porque a verdadeira família é essa, porque é essa família que nós vamos viver a eternidade. Começa por aqui. Deus disse que a gente precisa ganhar a nossa família de sangue, mas é essa aqui que vai viver a eternidade com você. Aí meu pai na fé falava o seguinte para mim, desde pequeno: Paulinho, pode deixar de fazer qualquer coisa, mas não deixe de estar com a sua família, a família real, a família de Cristo. É verdade, amados. Acabei de citar um exemplo, meu mesmo, que às vezes a nossa família de carne não é tão família quanto a nossa família que está aqui. Aqui a gente é amado. Aqui a gente, espero que você faça isso. Preste atenção nisso que eu vou dizer. Quem é você para julgar alguém se faz ou não faz coisa certa? Amém? Eu te amo porque você é meu irmão em Cristo. E se Deus te amou de tal maneira que deu Jesus pelos seus pecados, quem sou eu para não te amar, mesmo você sendo pecador? Se eu sou pecador e você supostamente me ama, eu te pergunto: você me ama? Eu preciso me sentir aceito aqui hoje, irmãos. Porque há um tempo atrás o Davi não me aceitou muito bem, não. E aí hoje ele está tentando me aceitar ainda, fazer pertencente dessa comunidade. É difícil, né, Davi? Primeiro sentimento que você precisa entender e ter na sua vida, para não se sentir rejeitado e nem rejeitar, é que você pertence à família real de Deus. Você é filho de Deus. O mesmo Espírito que testifica em mim, testifica em você. Este Espírito está em nós e por isso nós fazemos parte da família de Deus. Segunda coisa que Deus nos dá para nós não nos sentirmos rejeitados é nós termos o sentimento de dignidade. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, é tão fabuloso esse texto, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem o quê? Puxa, amado, você foi escolhido para ser filho de Deus. Olha, que dignidade é essa? E às vezes você não se sente digno, nem dá dignidade a essa pessoa ao seu lado. Olha para essa pessoa do seu lado e fala assim: você é digno de ser meu irmão, meu amado. Que lindo isso, é? Eu quero que você se sinta digno mesmo para falar isso. Outro dia não, essa semana, a irmã Marisa escreveu um texto para sua filha no Facebook. E amados, se você tem Facebook, eu leio o seu Facebook. Desculpa. Se você faz coisa que não deve, eu leio. Se eu leio, imagina se Deus não lê. Eu ainda vou lá, mas e Deus? E eu achei tão bonitas as palavras que a Marisa deu à filha. Eu quase chorei. Foi emocionante.
Sabe o que é isso? O sentimento de dignidade de uma mãe para uma filha, que valeu a pena. Eu me sinto digno quando vocês fazem uma homenagem de aniversário a mim, por exemplo, como foi bonita aqui. Eu me senti digno. Eu quero profetizar que você vai se sentir digno na sua casa, em todos os relacionamentos da sua vida, porque você é filho de Deus. Amém? Sinta-se assim. A última, para encerrar a nossa mensagem dessa manhã, é que nós temos que ter uma sensação de competência de vida. Filipenses 4:13. Eu vou pedir pro Voz de Veludo falar esse texto. Tá ruim? Bem alto, para todos ouvirem. Tudo posso naquele que me fortalece. Por favor, de novo, meu amado querido. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Amém. Deus é bom? O tempo todo. Quando nós aceitamos, quando nós estamos em Cristo, e Ele é nosso Senhor, nosso Salvador, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E quando Ele habita em nós, um dos seus trabalhos é para que possamos realizar tudo em Deus e para Deus. E aí o apóstolo Paulo diz para mim e para você: tudo posso naquele que me fortalece. Você vai sair nessa manhã tendo a certeza que você não é rejeitado, e tão pouco vai rejeitar, porque você tudo pode num Deus que fortalece a tua alma, num Deus que fortalece a tua vida. Eu profetizo a tua vitória nessa manhã sobre todas as rejeições da nossa vida, desde o passado até aqui. Deus da graça, o Deus da graça está aqui, nos ama e nos dá a condição de a gente passar por isso. Eu não sei você, se você um dia foi rejeitado por alguém, se você foi rejeitado pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, por amigos, parentes, até mesmo inimigos, que talvez, porque para mim inimigo não me faz mal. Inimigo não me faz mal, mas me faz mal quem eu tenho sentimento. Me faz muito mal quem eu tenho sentimento. Me faz mal quando você não vem à igreja. Eu me sinto rejeitado. Sabia disso? Me faz muito mal quando você falta. Me faz mal eu não saber o que está acontecendo com você. Me faz mal. Pense nisso. Agora, se faz mal para mim, um pobre pecador, e Deus que te ama, será que não faz mal? Aí você chega e fala assim: hoje não vou. Tô cansado. Tô tristinho. Tô arrebentadinho. Vou usar o jeito que a Leda fala, né? Hein, Leda? Ela fala desse jeitinho, né? Mineira. Tô arrebentadinho. Tô tristinho. Eu preciso dar honra a essa mulher. Tá sofrendo aí esses dias com dores nas pernas, dormência na perna. Tá firme aí, ó. É na dor que nos aproximamos muito mais de Deus. É verdade, é na dor, é na tristeza, é na luta, é na dificuldade. E aí eu quero dizer para você o seguinte: você está no melhor lugar do planeta Terra. Não se sinta rejeitado quando você estiver passando as situações lá fora. Vem para cá, nós vamos nos amar cada vez mais. E principalmente, adorar a um Deus que nos amou primeiro. Por isso eu não me sinto rejeitado. Pai, nesta manhã, eu declaro que Filipenses 4:13 está sobre as nossas vidas, que nós tudo podemos em Ti, que nos fortalece. Tira toda a sensação e sentimento de rejeição, limpa-nos e nos faz andar aceitos pelo sangue de Cristo nesta terra. Que o reino de Deus seja estabelecido em nós, que possamos amar, não nos sentirmos rejeitados e nem tampouco rejeitar alguém,
É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe ricamente. E espero que esses dias sejam dias especiais na sua vida.